Forças dos Estados Unidos da América avançam em direção à Península Coreana e Pyongyang, Kim Jong-un, observa, enquanto o controle de sua dinastia escapa de suas mãos. A artilharia troveja, projéteis escortam o céu e Pyongyang se prepara para a destruição. Encurralado, Kim precisa decidir entre revidar ou causar devastação ao Ocidente. Os Estados Unidos conseguiriam detê-lo antes que o mundo queimasse, ou isso viraria outra guerra interminável? No episódio de hoje do The Infographics Show, mostramos como os Estados Unidos da América poderiam invadir a Coreia do Norte. Kim Jong-un lidera a Coreia do Norte com mão de ferro, mantendo a tradição familiar. Mas agora ele age de forma inédita. A guerra começaria com uma ação que mudasse o status quo, inaceitável para os Estados Unidos. Talvez ele obtenha mísseis nucleares de longo alcance que alcancem os Estados Unidos da América, ou drones submarinos, como o Poseidon da Rússia, ameaçando a vigilância naval, cabos submarinos e cidades costeiras americanas. Isso seria uma linha vermelha para os Estados Unidos, se a inteligência dos Estados Unidos da América indicar que Kim prepara um grande ataque à Coreia do Sul, Japão ou forças americanas no Pacífico. Como Guam, Washington decide que é hora de agir. Os Estados Unidos não perderiam tempo em se preparar para a guerra. Ataques limitados com mísseis aéreos e navais podem ser feitos mais rápido e barato que uma invasão em grande escala. Numa guerra, nada é simples. Os estrategistas dos Estados Unidos da América precisariam considerar o máximo de resultados possíveis. Há 5 áreas principais para preparativos, sendo o sigilo essencial. Quanto mais secreto o planejamento, maiores as chances de sucesso. Os Estados Unidos da América evitariam alertar Kim, mas os riscos permanecem. O pior cenário mataria milhões na Coreia do Sul e talvez no Japão ou Estados Unidos da América. Se Kim suspeitasse de uma grande operação, poderia atacar primeiro. Os Estados Unidos da América coordenariam com seus aliados, Coreia do Sul e Japão. Ambos os países estariam na mira de qualquer retaliação norte-coreana, e o exército da Coreia do Sul certamente estaria envolvido no ataque. O Japão precisaria estar em alerta máximo, podendo usar suas forças numa invasão terrestre. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão precisariam coordenar cada movimento, tanto ofensivo quanto defensivo. Felizmente, quase todo esse planejamento podia ser feito em segredo longe de Kim. Paralelamente, ocorreria discretamente outra missão, a diplomacia. Washington atuaria para manter China e Rússia afastadas, evitando que interviessem e agravassem uma situação perigosa em desastre global. China e Coreia do Norte têm tratado de defesa desde 1961, renovado em 2021. No papel, seus laços são frequentemente chamados de selados com sangue, mas a cooperação militar real tem sido praticamente inexistente há anos. Pyongyang realmente depende do comércio com Pequim. Em 2023, quase 98% do comércio da Coreia do Norte foi com a China. Mas essa dependência não resulta em coordenação real de defesa. Alguns analistas acreditam que a China pode apoiar a Coreia do Norte ou se manter neutra, mas outros afirmam que Pequim pode até se voltar contra Pyongyang. O objetivo principal seria impedir Kim de usar armas nucleares, químicas ou biológicas. A China está perto demais tanto da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte, e poderia ser atingida pelos efeitos colaterais. A China não quer ser envolvida em uma guerra com os Estados Unidos da América e aliados, e a última coisa que Pequim quer é o caos econômico global que um ataque norte-coreano quase certamente desencadearia. Uma guerra na Península Coreana causaria um desastre humanitário, com centenas de milhares de refugiados indo para a China, e Pequim não quer dividir fronteira com um estado aliado aos Estados Unidos da América, provável resultado de uma vitória americana. Assim, apoiando ou não a Coreia do Norte, o objetivo da China é garantir sua fronteira, com uma zona de amortecimento ou um regime aliado em Pyongyang. Para os Estados Unidos da América, a participação da China dificultaria a situação. Portanto, há bastante espaço para negociações entre os Estados Unidos e a China antes de qualquer ataque americano. A China pode optar por não entrar no conflito caso suas preocupações de segurança de fronteiras sejam atendidas. Já a Rússia pode ser mais difícil de persuadir. Em junho de 2024, Rússia e Coreia do Norte firmaram uma parceria estratégica com pacto de defesa mútua, e Pyongyang logo mostrou lealdade.
enviou 10.000 soldados para apoiar Moscou em Kursk. Na incursão ucraniana de 2023 a 2024, a Coreia do Norte também enviou milhões de projéteis e armas para as linhas de frente da Rússia. Depois, em junho de 2025, relatos disseram que estava enviando mais 5.000 trabalhadores militares da construção civil e 1.000 sapadores para logística e desminagem. Se os Estados Unidos da América atacassem a Coreia do Norte, Moscou sofreria grande pressão para intervir, não só de Pyongyang. A credibilidade da Rússia como parceira estaria em risco sob observação mundial. Ninguém sabe ao certo como seria esse apoio. Pode ser tão simples quanto enviar armas, defesas aéreas ou tropas russas? O pior cenário seria um confronto direto entre as duas nações com os maiores arsenais nucleares do mundo. Washington pode oferecer incentivos, como alívio de sanções ou ampliar comércio se Rússia e China ficarem fora do conflito, ou ameaçar com consequências graves. Para a Rússia, isso poderia significar aumentar o apoio à Ucrânia. Com conflitos em várias fronteiras, Moscou pode notar que seu exército sobrecarregado não suporta outra guerra. Outro ponto-chave nas negociações com a China e a Rússia seria a inteligência. Washington precisaria garantir que nenhum país vazasse detalhes do aumento militar antes do ataque. Isso formaria o terceiro pilar dos preparativos dos Estados Unidos. A Coreia do Norte tem um satélite de vigilância em órbita, o Maligyung-1. Especialistas ocidentais dizem que o satélite está operacional. Isso daria à Coreia do Norte certa capacidade de rastrear movimentos militares dos Estados Unidos da América, mas ainda duvidam da qualidade e do alcance. Essa é uma área em que os Estados Unidos da América e seus aliados têm uma vantagem enorme sobre o Norte. Em abril de 2025, a Coreia do Sul lançou seu quarto satélite espião nacional a bordo do Falcon 9 da SpaceX. O Japão opera sua frota pelo programa de satélites de coleta de informações, enquanto os Estados Unidos da América têm a Rede de Vigilância Espacial, com mais de 20 locais de radar e ópticos monitorando os céus globalmente. Os Estados Unidos da América e aliados detectariam rapidamente qualquer aumento militar do Norte. O Norte não consegue fazer o mesmo, mas China e Rússia conseguem. A China usa um satélite de inteligência em órbita geoestacionária para monitorar atividades navais dos Estados Unidos da América e Índia. A Rússia possui satélites inspetores, Lush ou Olymp, supostamente usados para espionagem. O sistema Baidao da China agora tem 35 satélites com serviços militares criptografados, enquanto o GLONASS da Rússia apoia suas forças estratégicas. Desde 2014, as duas nações colaboram em inteligência espacial e a parceria só se fortaleceu. As redes deles detectariam o aumento das forças dos Estados Unidos da América e informariam Kim. Ainda pior, ambos podem atacar ou desativar a rede de satélites dos Estados Unidos da América, o que paralisaria operações americanas na Coreia e no mundo. Mas a quarta parte dos planos de Washington seria impossível de ocultar: evacuação de civis. Seul, capital da Coreia do Sul, tem quase 10 milhões de habitantes. Toda a região metropolitana tem mais de 25 milhões. Isso é quase metade da população do país concentrada em uma região. A cidade fica a apenas 88 quilômetros da zona desmilitarizada e, pelo ar, a distância é ainda menor. Um ataque dos Estados Unidos da América à Coreia do Norte provavelmente causaria forte retaliação contra Seul. A Coreia do Norte possui cerca de 8.600 peças de artilharia em serviço. Cerca de 6.000 delas alcançam os principais centros da Coreia do Sul, especialmente Seul. Em 2018, o Serviço de Pesquisa do Congresso estimou que Kim poderia bombardear a capital sul-coreana com 10.000 foguetes por minuto. Um bombardeio desse porte pode matar mais de 300.000 sul-coreanos nos primeiros dias do conflito, sem usar armas nucleares, químicas ou biológicas. A Coreia do Norte teria cerca de 60 ogivas nucleares e diversos mísseis para seu transporte. A questão é, quando Kim usaria essas armas? Antes, acreditava-se que armas nucleares só seriam usadas como último recurso, mas alguns especialistas discordam atualmente. Se a derrota for certa, Kim pode arriscar e usá-las antes. Estima-se que Kim possua entre 2.500 e 5.000 toneladas de agentes nervosos como o sarin, que paralisam e matam. Com milhares de peças de artilharia já apontadas para Seul, ele poderia cobrir a cidade com morte química.
Em 2017, o historiador militar Reed Kirby alertou que um ataque prolongado com sarin poderia matar 2,5 milhões e ferir quase 7 milhões de pessoas. Seria um assassinato em massa em uma escala raramente vista na história da humanidade. Kim também tem grandes estoques de VX e agentes neurotóxicos ainda mais letais. É o mesmo veneno usado em 2017 para matar Kim Jong-nam, seu meio-irmão, em um aeroporto da Malásia. O Pentágono acredita que bases aéreas dos Estados Unidos da América na Coreia do Sul seriam alvos de ataques químicos. Os oficiais não se preocupam muito com suas tropas. Eles usam máscaras e equipamentos de proteção, mas ataques com VX poderiam causar pânico nas bases e prejudicar a capacidade dos Estados Unidos da América de lançar ataques aéreos. Agora, imagine o caos com 25 milhões de pessoas tentando fugir de Seul, mesmo 100 milhões sofrendo os efeitos de agentes químicos. Milhões de civis fugindo de Seul congestionaram trens, voos e estradas enquanto as forças dos Estados Unidos da América e da coalizão avançavam ao norte. Por isso, evacuar civis seria fundamental nos preparativos dos Estados Unidos da América. É por isso que qualquer ação, como construir abrigos ou distribuir máscaras de gás, teria que ser feita discretamente. Os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul não poderiam correr o risco de alertar Kim de que algo grande estava prestes a acontecer. Quando os tiros começarem, o principal objetivo dos Estados Unidos da América será proteger, não conquistar. Os Estados Unidos da América tentariam neutralizar a artilharia de longo alcance e as baterias de foguetes que podem atingir Seul. Destruiriam pistas de pouso para impedir a força aérea de Kim, explodiriam conexões ferroviárias e rodoviárias e tentariam abater mísseis antes de saírem da costa. Segundo o Plan 5015, Plano de Guerra Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Washington faria ataques de decapitação para eliminar comandantes, altos funcionários e até Kim Jong-un. Um enxame de aeronaves atravessaria o Pacífico e desceria sobre a região. Todos os recursos de vigilância seriam lançados na batalha. Ferramentas cibernéticas, satélites, drones e aeronaves, sistema de alerta e controle aerotransportado tripuladas. Os primeiros ataques viriam de mísseis lançados de terra, mar e ar. Todos os porta-aviões dos Estados Unidos da América provavelmente seriam enviados ao combate. Se a Coreia do Norte destruísse as bases aéreas, os porta-aviões virariam o centro da guerra. Mísseis Tomahawk seriam lançados de submarinos e navios de guerra dos Estados Unidos da América e aliados. F-35, Lightning II F-20 e 2 Raptor e bombardeiros B-2 atacariam posições norte-coreanas. Mísseis terrestres seriam lançados de bases na Coreia do Sul, Japão, Guam e outros locais. Navios de guerra e caças destruiriam a marinha da Coreia do Norte antes que deixasse o porto, caçando todos os navios e submarinos já no mar. Ao sul da fronteira, corredores humanitários e hospitais de campanha móveis seriam ativados enquanto a força de invasão é preparada. Há diferentes estimativas sobre o tamanho da força necessária para derrubar Kim. Atacar pela zona de defesa costeira causaria muitas baixas. Está repleta de defesas pesadas, então a rota mais provável seria desembarques anfíbios pelo mar. O Corpo de Fuzileiros estima que um ataque anfíbio bem-sucedido precisaria de 10 mil a 17 mil soldados, mas só 5 mil desembarcariam e lutariam nas praias. Os Estados Unidos da América mantêm cerca de 30 mil soldados na Coreia do Sul, junto com 600 mil militares sul-coreanos ativos. Do outro lado do Pacífico, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América tem cerca de 84 mil membros. 25 mil ficam em Okinawa, Japão. Os Estados Unidos da América já possuem as tropas, mas não todos os navios. Movê-los exigiria pelo menos 20 dos 31 navios anfíbios da Marinha, e isso levaria semanas para ser organizado. Metade dos transportes viria dos Estados Unidos. Com bombardeio inicial bem-sucedido, as unidades invasoras correriam para capturar locais de armas de destruição em massa e centros de comando, impedindo Pyongyang de revidar. Se isso falhar, a operação logo exigirá força terrestre bem maior. Livro Branco sul-coreano de 2016 afirmou que os Estados Unidos da América precisariam de quase 700 mil soldados e cerca de 2 mil aviões para lutar na Coreia. Bruce Bennett estima que o número real seja perto de 200 mil soldados. De qualquer forma, isso já supera o que existe na região. Forças sul-coreanas liderariam um avanço terrestre, apoiadas pelos Estados Unidos da América. Se o ataque parecer da Coreia do Sul,
e não dos Estados Unidos da América, Pequim e Moscou, podem ser mais fáceis de afastar. As forças da coalizão enfrentariam terreno difícil, com campos minados, rios e montanhas que favorecem defesa e emboscadas. O progresso dependeria de romper linhas, garantir travessias e isolar guarnições, não de uma corrida desenfreada até a capital. O objetivo não é vencer rápido, mas interromper lançamentos de mísseis, cessar bombardeios contra civis e colapsar unidades inimigas antes do combate urbano. Quanto mais rápido o poder ofensivo da Coreia do Norte for neutralizado, menos danos a Coreia do Sul sofrerá. É difícil prever o desenrolar dos confrontos iniciais. A Coreia do Norte possui mais de 1,2 milhão de militares ativos, o que é um grande desafio até para os Estados Unidos da América. Se Washington agir com surpresa, reunir forças discretamente e convencer China e Rússia a não intervirem e destruir rapidamente os principais alvos, a guerra pode terminar rápido. Senão a luta seria longa e sangrenta. Mas se Kim conseguir atacar primeiro ou lançar uma contra-invasão, tudo pode acontecer. O conflito é de alto risco. A chance disso virar uma guerra longa, desgastante e muito sangrenta, causando caos econômico mundial. Mesmo com uma vitória rápida da coalizão dos Estados Unidos da América, o verdadeiro desafio deve aparecer só após o fim dos combates. As estimativas de baixas variam de centenas de milhares a milhões, conforme armas usadas e duração do conflito. Um grande desastre humanitário no norte é provável, seguido por uma onda de refugiados rumo à Rússia e China. A força invasora precisaria proteger estoques de armas de destruição em massa, alimentar e abrigar milhões, limpar minas, manter energia e água e conter insurgências. Então os problemas de longo prazo surgiriam, talvez sendo a parte mais difícil. A família Kim comanda a Coreia do Norte há 3 gerações. A maior parte da população foi doutrinada desde o nascimento a acreditar que a dinastia Kim é como deuses. Quem vai governá-los depois que o regime Kim for deposto? E como os Estados Unidos farão a população aceitar o novo regime? As consequências diplomáticas, políticas e econômicas para os Estados Unidos da América, a economia global e a ordem de segurança seriam enormes e imprevisíveis. É quase impensável que os Estados Unidos percam qualquer guerra contra a Coreia do Norte, mas a vitória ainda pode ter um custo muito maior do que simplesmente deixar o perigoso status quo como está. É por isso que Washington evitou uma invasão em grande escala até agora, e porque a maioria dos analistas recomenda extrema cautela. Já vimos como os Estados Unidos da América invadiriam a Coreia do Norte, mas e se Pyongyang atacasse primeiro? Assista ao vídeo. E se a Coreia do Norte lançasse uma bomba nuclear minuto a minuto para ver como o mundo reagiria? Ou clique neste outro vídeo.